né? Eu sempre digo, reuniões e sugestões, nós temos um monte, mas ações efetivas e concretas, pô, isso é assim numa exposição, é assim numa comissão, é assim numa direção. Você sabe logo com que pessoas podem contar e quem faz realmente acontecer. Então, é um prazer falar com vocês e agradeço em teu nome, toda a Comissão Jovem e todos os que estão nos acompanhando. Como tu bem colocaste, nós estamos aqui com uma conversa informal, mas eu vou dar alguns dados da Gadolan. Embora a maioria saiba, eu sou da opinião, e eu falo para os meus presidentes aqui, que muitas vezes o óbvio também tem que ser dito, no sentido que, às vezes, parece que é, não é? Então, o óbvio, às vezes, tem que ser dito. Então, vamos lá. O que se trata a Gadolan? Com muito orgulho, eu digo que a Gadolando foi fundada em 1936. Aquela foto que está lá, que a maioria já viu no pavilhão, quando eu, primeira vez presidente, nós reformamos e colocamos aquela foto. Ali tem Assis Brasil, tem as autoridades do Estado todas ali, naquela inauguração. Nós precisamos achar uma pessoa de idade para nos identificar. A maioria das pessoas ali, o professor de Pelotas, uma vez identificou mais de metade das pessoas daquele quadro. Então, ela fundada em 1936 com que objetivo? Né? Mais de 80 anos. A Gadolando, ela tem um objetivo de manter e conduzir o Herdbook da raça holandesa no Brasil. E isso não é uma brincadeira. Depois das reuniões que tiveram lá nos anos 80, 70 em Roma, e definiram bem o Herdbook, depois teve reuniões em outros locais, o Ministério da Agricultura assumiu isso, vamos assim dizer. Mas não tem como o ministro da Agricultura, o Ministério, ficar controlando registro por registro. Então, isso foi delegado. Como tem pessoas do direito, da área jurídica nos acompanhando, vão entender, como eu falo, a Gadolando nada mais é que um longa-mano, uma extensão, uma mão do Ministério da Agricultura. Por isso, a nossa responsabilidade dos técnicos e também do produtor, quando informa dados. Ali você está fazendo um documento oficial do país, em que o Ministério tem lá seu timbre. Então, quando a gente falsifica, seja por acidente ou por má-fé, o crime é grave. O crime é grave. Porque nós, então, Gadolando, somos ligados à Associação Brasileira, da qual eu sou vice-presidente, e ela está diretamente ligada ao Ministério da Cultura. Portanto, tudo que se trata da raça holandesa, aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério vai perguntar para nós, né? Nosso corpo técnico, como é que está, como é que vai, e nos cobrar, evidentemente, né? Eu participei de algumas reuniões já no Ministério, né? Nós temos um fiscal do Ministério para o Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes um produtor está lá fazendo um registro, não, bota assim, bota assim, vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? É muito grave. É por isso que eu digo que nós temos um estatuto em que diz que se você vê que houve a ideia de falsificar um registro, você tem as penas que vão desde punição de feira, punição para o produtor, inclusive alteração do documento pode dar até prisão, e há recomendação de exclusão desse sócio, se foi e desse técnico, se foi feito um registro falso com intenção. Agora, a gente tem que cuidar muito no sentido que, às vezes, é um acidente, né? Uma foto trocada, um brinco trocado, e Iago sabe muito bem o que eu estou falando aí. Mas, muitas vezes, há má-fé. Graças ao bom Deus e à consciência dos produtores, isso melhorou muito. Mas voltemos à função da Gadolando. Então, entendo que a Gadolando, então, teve que se adaptar ao seu estatuto, à nossa Constituição de 88, e, portanto, é uma
entidade que tem como finalidade a promoção da raça holandesa no Rio Grande do Sul, o registro disso faz parte do promover eventos, aí entram nas feiras, o controle leiteiro, classificação, através de um corpo técnico adequado e capacitado que tem o aval do Ministério. Por isso, né, a própria documentação do IAGO aí tem que ser caminhada para a brasileira, que caminha para o Ministério e diz sim, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, a coisa é muito séria, né? Então, o que precisamos é manter esta seriedade, trabalhar firmemente na promoção da raça. Agora, aí vem os jovens aí nos escutando, mas como vamos fazer para vender a Gadolando? Entende? Por que o cara vai registrar? Eu fiz essa pergunta lá no Canadá, disse quanto por cento do gado de vocês é registrado? E já a maioria, poucos não registram. Né? Porque a gente sempre acha que o Canadá é um enorme produtor de leite, vocês vão ver ali o leite mundial. Eles não, eles só ficam lá atrás, né? Acima do oitavo, lá para o 10º. Eles não têm tanto, mas o que tem, eles registram. Porque há uma consciência que se tu registra, por exemplo, eu sou cirurgião aqui em Porto Alegre, não é obrigatório tu ser da Sociedade Brasileira de Cirurgia nem da Sociedade Gaúcha de Cirurgia. É obrigatório só tu ser do Conselho Regional de Medicina, como os veterinários também e outros. Mas é claro que você faz parte, porque os eventos, as coisas, tudo passa por aí. Senão tu fica um pouco à beira do progresso. E isto, nós ainda não temos isso na consciência do nosso produtor. E não estou xingando com isso, eu estou dizendo que isso é uma questão cultural. Lá ele disse, não, mas quem cria registra. Mas o que vocês dão para ele? Não, mas é que os dados dele têm que passar por nós. Então, o cara que registra, o criador que registra seus animais, ele não está participando só para ele se promover. Ele está promovendo a região, o estado, o país e o mundo. Porque no momento que ele faz os dados, tu tem a vaca tal, filha do tal, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Farroupilha, Carlos Barbosa, em Santa Rosa, em Pelotas, né? Em São Lourenço, em Taquara, né? Nova Petrópolis produziu tanto leite. Então, assim, tu começa a ter dados. Esses dados é que vão nos tornar melhor, né? O melhoramento é isso. Eu tenho uma frase que eu digo que vale na medicina e vale aqui. Tu só melhora o que tu conhece. Tem gente querendo melhorar coisa que eles não conhecem. Então, para conhecer, tu tem que ver a história, respeitar a história, isso vale para Gadolando, viver o presente e tentar fazer coisas melhores para o futuro. E planejar o futuro para ti e para os que virão. Voltando à estrutura da Gadolando como adequada, então, à nossa Constituição brasileira. Então, ela é uma entidade sem fins lucrativos, em que a direção não é remunerada, muitos já tentaram dar isso, fazer isso, mas não é remunerada a direção, em que você tem um presidente, ela funciona no regime presidencialista, mas tu tem um vice-presidente administrativo e patrimonial, que é o primeiro vice, vamos dizer assim, que assumiria no impedimento do presidente. Você tem um vice-presidente financeiro, que é o antigo tesoureiro, né? Que é o segundo, então, é o terceiro na linha, é o segundo que assume o impedimento do presidente. Aí você tem um vice-técnico, ou podemos chamar todos eles de diretor financeiro, diretor patrimonial e diretor técnico, que é o terceiro, então, e você tem um diretor de eventos, né? Que fica como o quarto. E aí você, para estar bem adequado, tem um conselho fiscal eleito, com 3 titulares e 3 suplentes. Esses têm que assinar os balancetes, pelo menos um por ano. Então, é séria a coisa, tem um balanço, balancete. Nós temos, a gente, quando assume uma empreitada dessas, o teu CPF está a risco, né? Porque você sabe que a entidade tem suas dívidas, nós temos questões também do judicial, passado, tudo tem que acertar. Então, tu tem responsabilidade e aí, constituído, agora nós fomos reeleitos, você tem algumas funções, né? O vice patrimonial,
ali junto com o presidente, ele tem que admitir, demitir e ver dos funcionários e do patrimônio, né, da empresa. O financeiro é óbvio, né, que ele controla junto com o presidente e tal. Esses três têm o poder de assinar cheque, demissões, são esses três que assinam. E nós temos que mandar para os bancos, para os órgãos jurídicos, tudo isso sempre a nossa ata de posse. E o diretor técnico aí é muito importante para gurizada, sem chamar, que está nos acompanhando, e criadores que estiverem acompanhando também. E o diretor técnico constitui um CT, né? Um corpo técnico, né? Para que um colégio, um corpo, para que as coisas técnicas sejam ali discutidas. E a parte técnica tem como a autoridade o superintendente técnico. Vocês sabem que no Rio Grande do Sul é o Igão, e estamos trabalhando aí, né? Nós temos que ter mais, tem que ter o substituto, tem que estar pronto para isso. Esse conselho técnico, ele é acionado em qualquer coisa, tanto num ponto, em qualquer coisa que possa ter desviado a normalidade ou questionado, bem como também planejar ações. E esses técnicos, esse conselho técnico, não necessariamente ele é funcionário da Gaspar, né? Alguns técnicos são funcionários, outros ganham por trabalho, pode ser terceirizado, isso não é uma regra fixa, mas você tem que fazer dentro do padrão do Ministério Humano. Né? Então, nós não podemos. Às vezes eu vejo produtores que dizem: presidente, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Eu digo: o presidente não deixa fazer é técnico. Então, eu sempre digo para o Igão, para o Iago, nessa última reunião, né, Iago, nós somos uma entidade cuja a finalidade é técnica primordialmente. Mas é evidente que tem um presidente que cumpre muito mais uma função socioadministrativa, social. Por isso que as coisas técnicas muitas vezes têm que ser resolvidas até sem o presidente, mas encaminhadas ao presidente que encaminha e toma as decisões. Mas a decisão de exclusão, de punição, ela é do corpo técnico. Muitos acham, o presidente fez isso. Não, é do corpo técnico. E por isso eu sou muito, muito preocupado com essas coisas em exposição, torneio leiteiro, pista, com as coisas que foram certo dentro de uma ética. Por isso que eu, quando assumi, então, até falando um pouco de mim no seguinte sentido, eu assumi em 2012 até 14, fui reeleito até 16, daí entrou o Jorge, 18, daí eu voltei e agora fui reeleito com o meu segundo mandato, quarto se tu emendar todos, né? E pelo estatuto não posso mais ser reeleito agora, né? Eu só ser em outro cargo, como presidente não, pelo nosso estatuto. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu assumi lá no início, vamos fazer todos os códigos de ética para torneio, para pista. Então, nós sentamos, escrevemos código de ética junto com o nosso departamento técnico, né? O Vitor muito me ajudou, o Vitor Hugo Martinez Pereira, né? Muitos o conheceram. Está ainda lá, Santa Clara, mas agora não é mais. É uma pessoa fenomenal, ele estuda, é muito bom em cálculo, estatística, então foi um cara que participou muito, né? Eu quis levar ele até para brasileiro. Então, se criou também a ecografia, vocês estão vendo agora nas exposições, tudo ultrassom, isso foi uma coisa, eu disse, eu continuo fazendo feira, mas eu quero ultrassom tudo por uma série de fatores, né? Nós não estamos aqui para discutir punições, alterações, mas isso é importante, isso é muito triste, quando um presidente, nos meus primeiros meses de mandato, lá atrás, eu tive que excluir um sócio, porque ficou mais que evidente que ele alterou idade e re-registrou um animal para ter ganhos em uma feira, e ela acabou ganhando. Então, quando isso ficou muito claro, se fez evidente que tinha que haver exclusão. Isso é muito ruim fazer, é muito ruim.
Nenhum presidente quer excluir um sócio, né? Mais que tu não tenha simpatia, acho que tu não quer excluir, tu quer incluir, tu quer mais e mais sócios. Por isso que eu gosto das coisas técnicas, mas eu digo assim, tecnicamente a melhor coisa é fiscalização e fazer certo que elas não ocorram. Depois que ocorreu, é extremamente difícil o que fazer. Você tem que excluir, você tem que fazer. Então, você tem que cuidar numa feira para que as coisas não aconteçam. Voltemos a falar um pouco da nossa Gadolando. Hoje ela está estruturada assim, então. O presidente sou eu, Marcos Tang, o vice patrimonial é Nelson Cruz, né, assumiu sexta, né, lá de Birubá, né? O vice financeiro é o Mário Santos, o vice técnico agora é o Neto, né? O José Ernesto Woodbridge Pereira, que disse que vai voltar mais a nos acompanhar agora, se liberar um pouquinho mais, e o vice de eventos, diretora de eventos, é a Bruna Schiffelbein. O nosso conselho fiscal, né, está como titular o Leomar Sandy, lá de Birubá, o Paulo Ferrabri, né, de Antagorda, e o João Rubi, né? Eu acho que o José está conosco aí, né? E temos na suplência Sara Vaires, lá de Júlio de Castilhos, e nós temos também o Valauer e o Nassir Pence. Então, essa é a direção. Hoje nós estamos desde 2011, porque essas vacas ainda podem estar vivas, Iago. Nós temos 95 mil animais registrados, né? Se tu pegar 2011, claro que muitas morreram, alguns ainda não deram baixa. Eu sempre dou baixa em cima, e aproveitando o pessoal, o rebanho tem que ser atualizado, né? Quem morre dá baixa, o motivo, isso também serve até para o trabalho e para o mestrado até. Quais são os motivos que as vacas saem? Se o cara faz isso direitinho, eu faço há 20 anos com o meu rebanho. Então, posso te dizer a ordem dos motivos por que uma vaca sai. Se é pelas pernas, se é pelo lúpus, se é por mastite, se é porque não emprenha. Isso tudo está registrado. Então, hoje tu tem 95 mil vacas registradas, 2011 para cá. Você tem, nós temos mais ou menos 840, 850 sócios indiretos, e 200, embora está mais 170 ali, porque alguns não estão ativos, diretos. Explico rapidamente, porque não sabe. O sócio direto é aquele que criou um afixo, registra os seus animais, o seu afixo próprio e paga a sua anuidade junto à Gadolândia. Esse é um sócio direto. O sócio indireto é aquele que registra seus animais embaixo de um braço jurídico. Um braço jurídico, uma pessoa jurídica seria uma cooperativa, uma prefeitura, um sindicato. Então, na verdade, tu diz que tem 850 ali registrando, mas tu podia ter milhares, porque tem cooperativas aí com 2, 3 mil sócios, né? Então, nesses sócios indiretos, até levantávamos isso, né, Iago? Nós temos várias formas, talvez, de chegar neles também. E todos eles estão conosco, o Gadolã. Mas tem um intermediário bom ali no meio, que é a própria cooperativa. Esse intermediário, vou chamar assim, não é pejorativo, ele deve ser trabalhado no sentido de nós aumentarmos esses sócios cada vez mais. Mas, para dar dados da Gadolando, é isto, né? Esse ano tivemos 13 novos sócios. Isso é muito, muito interessante. E estamos ali com 7 mil registros, né, Iago? Isso aí. Exato. Nós, no passado, se fez no passado, aí remoto, lá, quando tinha grande importação. Chegou a te fazer 15, 20 mil registros. Hoje, o Paraná ainda faz 20 e tantos mil registros. Nós, no melhor ano, nós fizemos 13 mil registros a minha presidência. Mas esses números caíram. E nós temos que resgatar, né? Mas você fazendo 8 mil registros esse ano, eu creio que está muito bom. E, evidentemente, que temos planos de fazer 10 mil e depois trabalhar bem nos 15. Mas isso se consegue com um trabalho muito sério, um trabalho de formiguinha. Iago, eu não quero
encher vocês demais. Eu tenho bastante números, se é para falar de mercado lácteo mundial, nacional, a gente poderia falar, mas eu vou aproveitar meu conhecimento como médico. Acho que deu uma linha cruzada, né, Iago? Não, tá ótimo, mas até é importante saber o funcionamento aí da Gadolando, né? Bastante produtor aqui que nos acompanha e muitos fazem um trabalho conosco, mas não conhecem de algum detalhe, alguma coisa que falta. E esse ano a gente tem trabalhado mais tentado, pelo menos, né, nos aproximar um pouco mais do produtor, né? Isso é um objetivo teu aí que a gente tem tentado colocar em prática no campo. E talvez tu falar sobre esse objetivo aí, né, a proposta aí para o ano que vem, seguir esse trabalho que a gente vem fazendo, né, interessante, né, e de repente alguns números aí seriam interessantes, sempre válido, né. Porque assim, Iago, a única coisa, Iago e todos que nos ouvem e acompanham, só tem uma forma das coisas funcionarem, é conhecimento. E aí eu bato bastante nessa tecla e vejo que vocês jovens aí, a comissão jovem, eu citei ali os conselhos de direção, e agora, evidentemente, nós estamos também com vocês, comissão jovem, né? E aí estamos todos loucos que tenham feiras que possamos ter presença de público para nós fazermos, né, essa nossa integração. Melhor ainda, embora estes meios, esses aplicativos que estamos usando funcionam muito bem, nós temos que continuar usando isso no futuro. Porém, a gente sente falta, assim, do contato pessoal com o criador, do contato pessoal. Mas olha aqui, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, planos para o ano que vem, temos que falar neles, evidentemente, mas entendam vocês e criadores que nos acompanham. Olhem só, o Brasil tem cerca, vocês vão ler IBGE e tal, e vão ver um número um pouquinho diferente, um número um pouquinho assim, mas esta é a média que vai dar. Nós temos mais ou menos 22 milhões de vacas, né? No Rio Grande do Sul tem 1.300.000, e nós produzimos 34 bilhões de litros de leite por ano. Você vê que isso é uma vergonha ou uma oportunidade? Se vocês dividirem ali, vai dar 1.600 por vaca por ano. Sabemos que o Rio Grande do Sul é o melhor do país. Nós já estamos ali com 3,5, em algum lugar 4, em alguns lugares 5. Mas eu quero dizer para vocês que a vaca registrada no Brasil, a vaca registrada holandesa, e em controle leiteiro oficial, que temos mais ou menos 80 mil vacas, ela é perto de 10 mil litros. É igual aos Estados Unidos, um pouquinho menor, e melhor que a maioria dos países da Europa. O que significa isso? Que nós temos 8,80. Muitos de vocês já viram eu falar no jornal, canal rural. Eu digo sempre isso, nós temos 8,80. Nós não precisamos multiplicar as patas pisantes do solo, e que aí ambientalistas às vezes criticam, que é muito gado, pisa aqui, pisa ali, estraga as fontes. Não precisaria. Nós temos que, através do conhecimento e melhoramento genético, essas mesmas vacas poderiam produzir 80, 100 bilhões de litros de leite, né? Mesmo as 4 patas. Você tem que melhorá-las, né? Se tu pegar, existe os Estados Unidos, né? Tem um rebanho daí menor de vacas, mas é que trabalha quase todo mundo, faz controle leiteiro. Isso é uma questão cultural, né? Então você vê o nosso criador é ruim. Não, nosso criador é tão bom quanto eles, porque quem cria, registra e faz controle leiteiro oficial via Ministério, via Gadolando, via Associação do Paraná, a maioria está lá no Paraná, tem 10 mil litros por ano. O IBGE vai te publicar 1.600. Então, isso é uma vergonha ou uma oportunidade? Isso mostra, meus jovens, o quanto trabalho nós temos para fazer aí. O Brasil ele está livre, ele está pedindo para nós fazermos isso, né? No sentido que é um chão para bater, porque se nós já tivéssemos todo mundo produzindo 10 mil litros por vaca por ano, tinha pouca coisa a fazer, né? Porque tu já está... É a mesma coisa que tem em casa, e quando vocês conhecem, tu já tem uma vaca excelente,
É a vaca mais difícil que tem para acasalar. Tu vai melhorar o quê? A única coisa que tu resta é que a filha seja também excelente. Que tu possa, pelo menos, que ela fique parecida com a mãe. Agora, quando você tem uma vaca 80 pontos, é muito bom de acasalar. Você vai melhorando, melhorando, assim. Agora, quando você chegou lá em cima, é difícil. Então, o Brasil tem muita oportunidade de trabalho, porque nós temos um rebanho enorme que pode ser enxugado e melhorado. Por isso, é triste de ver essas vacas que vão para abate, e certamente vai muita vaca boa, mas vocês vão ver nos dados estatísticos que todo mundo diz, estão matando todas as vacas, estão matando as vacas, mas não cai muita produção de leite. Por quê? Porque as novilhas que estão entrando produzem mais. E o cara que está ficando na atividade, ele é um profissional. Porque uma vez você tinha a média ali 50 litros por família, e tu tinha 150 mil famílias produzindo e vendendo aqui no Rio Grande do Sul. Hoje a média foi lá perto dos 300 e tu tem 68 mil famílias vendendo leite. Claro que tu ainda tem 150 mil famílias que trabalham, mas tem aquele que faz um queijinho, tem aquele que vende para os vizinhos, mas estou falando vendendo para a indústria. Então, assim, tu diz, os caras pararam 22 mil, vocês vão ler isso, 22 mil famílias pararam de produzir leite. Mas o Rio Grande do Sul continua produzindo 11 milhões de litros por dia. E tem uma empresa, a capacidade industrial pronta para processar mais ou menos 18 a 20 milhões. Então, nós temos capacidade ociosa. Só que aí vem um perigo, né, Gá? Nós só consumimos 30% a 40% desse leite. Nós somos altamente dependentes de exportação para fora. O nosso para fora, por enquanto, é para outros estados, na maioria. O Brasil só exporta 0,1% do leite que produz. Né? Mas se nós não importássemos nenhum litro e tivéssemos que consumir só o que produz aqui, nós ainda falta. Então, nós ainda somos dependentes de alguma importação. Isso é outra oportunidade. Mesma coisa que eu falo do gado, mas é outra oportunidade. E quanto ao consumo, eu vejo muita gente dizendo que tem que consumir. A Organização Mundial de Saúde ela preconiza 270 litros de leite equivalente significa qualquer derivado, por ano. Então, não precisa tomar 270 litros de leite por ano, evidentemente. Né? Claro que tem faixa etária que é mais e menos, mas a média dá isso. O queijo está valendo, a manteiga está valendo. Né? Então, assim, tem países que nem a França que consomem até mais que isso. Tá? E nós, brasileiros, nós estamos em 172. Dá para aumentar 30 litros, né? Vamos dizer assim, até pela Organização Mundial da Saúde. Mas mesmo, e aí nós precisaríamos de 80 bilhões de litros ali quando produz 34 ali para atender todo mundo, porque a população está crescendo. Então, claro, nós temos capacidade de produzir aqui, dentro do que eu falei antes. É só melhorar as nossas matrizes. E nós mesmos somos capazes, porque vários produtores já fazem o topo. Claro que eles sempre querem melhorar, mas nós temos que trazer a média para si. Né? E aí entra o quê? Registro, controle leiteiro, classificação linear. E aí quero pegar esse gancho e dizer quais são nossos planos para o ano vindouro, para essa gestão. Não pode ser diferente do que nós nos aproximarmos dos criadores. É complicado o presidente que não é remunerado e tal, e ainda tem propriedade para tocar no fim de semana, você conseguir visitar todo mundo. Mas isso seria o ideal. E nós temos um corpo técnico que visitasse, oferecesse e oferecesse um suporte. Não é só vender registro. E aí, a partir do momento que o registro facilitar o controle leiteiro, ir lá classificar os animais, ajudar no acasalamento, né? O registro ajuda enormemente, né? E tudo que tu faz. Às vezes eu abro o meu WebLate no painel, numa coisa, vocês têm usado ele, e o cara diz, mas como é que tem tanto dado no teu, no meu? Não tem quando eu abro. Os dados de computador, você sabe, o computador não vai lá no campo coletar, você tem que alimentar. E hoje, aí nós estamos trabalhando bastante isso com a brasileira, e tem o Timóteo, agora tu mesmo vai ir lá para a brasileira, né? Vou ficar uns dias. Ele é muito solidário, isso é um técnico que eu estou gostando muito, porque às vezes a brasileira vem só como um fiscal, como um auditor. Eu sempre defendi que a brasileira tem que ser um parceiro,
E aí sim, quando tu não faz as coisas certas, te punir, te auditar. Mas hoje, a brasileira, nós estamos trabalhando num projeto muito interessante, muito, vocês sabem, que daqui a pouco, eu não vou dizer logo, não, porque seria uma irresponsabilidade, mas a ideia é associar o registro ao genoma, né? Daqui a pouco o Iago vai lá, não só a foto, como coleta pelo aí da cauda, e depois tu tem o registro e tem o genoma daquele animal. A associação brasileira tende a caminhar para isso. Mas o que tu pode oferecer hoje é, se tu tens um corpo técnico interessante, não é só o cara que registra, chegar lá e tecnicamente ajudar. Aí o cara vai entender que é interessante ser da Gadolã, que essa entidade fala a língua dele. Porque hoje, meus jovens, nós temos entidade demais que falam do leite. É no jornal, é políticos, são sindicatos, eu não quero aqui citar e criticar um, mas assim, na hora de defender o produtor, está todo mundo ali batendo, mas é gente de dentro de um escritório, e não tem problema nenhum, tem que ter escritório também, mas gente de escritório que nunca mexeu no teto de uma vaca ou nunca entrou numa porteira para dentro. Eles não conhecem a realidade do produtor. E o produtor está cansado disso. Porque na hora todo mundo defende a lei. Eu vou em algumas reuniões que tem 20 entidades, e vocês todos devem ter participado, é terrível ouvir. Quando tu escuta técnicos que são remunerados por dinheiro público dizer que não defende o teste sanitário, né, tuberculose, brucelose, porque o produtor não tem lucro. Eu não posso pedir para um produtor fazer teste de tuberculose se ele não tem lucro. Eu digo, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu como médico, vou primeiro consultar vocês todos, vou ver o que vocês têm, vou operar alguns, mas eu ainda não sou médico, vou ver se isso der lucro, aí eu vou estudar e vou fazer isso. Mas primeiro eu vou ver se dá lucro. Não, isso não, gente. O produtor pode reclamar do preço, pode reclamar do insumo, eu sou um produtor, o insumo está caríssimo, podemos lutar pelo preço do leite, mas nós nunca podemos ser contra a sanidade e qualidade. Senão nós nunca somos exportador. Quando tu vê a gente falando mal porque alguém exigiu qualidade, é terrível. Aí é andar para trás. Isso nós não podemos ser contra de forma nenhuma. Isso é um tiro no pé. Né? Agora eu vejo que os produtores entenderam isso. O produtor se adaptou. E hoje a qualidade do leite gaúcho nós podemos encher a boca para dizer que é bom, sim, senhor. Mas isto tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque aí não importa se tu tem lucro ou não. A tua vaca tem que estar testada, brucelose, tuberculose, porque o cara lá que está consumindo, ele quer um leite de qualidade. Não importa aí se tem lucro. É uma outra luta. É como eu disse. O médico pode estar trabalhando para o SUS, mas ele tem que ser médico. Eu não vou primeiro trabalhar como médico, se der lucro, eu vou fazer medicina. Não. Fazer medicina, me especializar bem antes de atender o paciente. Vender leite, a sanidade, a qualidade vem antes do vender. Então, tudo isso a Gadolano pode trabalhar. O que tem de objetivo hoje, né? Eu sei que a maioria sabe disso, mas o óbvio também tem que ser dito. Hoje, uma vaca registrada, quando tu vai vender, quando vocês falam com os produtores, a maioria vai dizer, mas eu não quero vender, eu só quero produzir leite. Não, mas quando tu vai vender e ela cruzar a fronteira do Estado, ela é isenta de ICMS, não paga ali os 17%, imagina uma venda grande, quanto tem que pagar, ela é isenta, então quem vende tem que registrar, né? A maioria diz assim, mas eu não quero vender. Quem usa semi-sexado, nós todos temos propriedades pequenas, a grande maioria vai vender novilha. É hoje ou é amanhã. Se tu usa semi-sexado, tu vai vender. Então, assim, o registro valoriza o animal, isenta de ICMS, o registro indeniza, tem uma planilha, uma tabela indenizatória que nós temos aí, mas ele indeniza mais ou menos o dobro. Se tu tiver um problema sanitário, rezemos que ninguém tem, mas se tu tem dado registrado, ele vale, vamos assim resumir, o dobro do que o não registrado, e você tem a oportunidade de fazer o teu controle leiteiro. Quem não tem registro, eu sei que muitos também fazem, mas tu faz o controle leiteiro. Mas se você tem no registro, esse controle leiteiro passa a ser oficial. Aquilo que eu digo, tu passa a fazer parte dos números oficialmente do teu país, do teu estado. Alguns países mais avançados culturalmente, isso é o suficiente para registrar. O fato dele
ele quer estar dentro, que nem quem é veterinário, médico, ele escreve trabalho científico para quê? Claro que tem o reconhecimento do seu nome, o orgulho, isso é importante até um certo ponto, mas ele colabora com a ciência. O criador também, o criador que existe, ele colabora com o país, por exemplo, porque ele, no que ele faz controle leiteiro, tu começa a aparecer as coisas boas e as ruins, evidentemente, e as ruins para nós melhorar. Então, a Gadolando, o projeto se vocês falarem em registro, eu gosto de falar em 10 mil. O Rigão, né, vocês todos conhecem, gosta de falar em 15 mil. Eu sou mais pé no chão, tem que ir devagar. Para isso, eu gostaria de 20 mil. O Rio Grande do Sul é o que mais tem oportunidade de fazer registro, porque tem muito gado não registrado. Mas nós temos que visitar, propor, trabalhar junto a brasileiro, trabalhar esse transgenoma, o controle leiteiro, e aí fazer isso entrar aos poucos na cabeça do produtor. Agora, é muito difícil chegar na porteira para dentro de um produtor quando ele está com um custo elevadíssimo para produzir 1 litro de leite e ganhando pouco. Ele corre qualquer um que vem lá para ele fazer um outro investimento. Eu vou chamar de investimento o registro, né? Porque o Rigão sempre fala, é o investimento mais baixo que tem. E é o único que faz realmente na vaca. O resto investe no trator, na lavoura. A Gadolando investe naquele indivíduo, vaca, investe nela, né? No registro dela. Nós somos do indivíduo vaca, né? Agora, a gente entende muito bem o produtor, dá o tempo e tal, mas se nós soubermos abordar, se a Gadolando for simpática ao produtor, se a Gadolando se colocar seriamente nas coisas, e assim estamos tentando com todos, né? Vocês também jovens, vocês são a Gadolando, vocês têm que se entender embaixadores, cônsules da Gadolando, né? Então, nós estamos nos colocando simpáticos e tecnicamente para o produtor. Com isso, nós vamos aos poucos conquistando. Quando ele vê a posição do seu presidente, da sua direção, dos jovens trabalhando, do Iago, nós vamos conseguir, mesmo o cara que não registra hoje, ele disse, não, amanhã depois eu vou registrar. E o filho dele, que domina celular, domina o computador, à medida que nós vamos jogando todos esses dados em aplicativos, eles também se torna atrativo, porque você sabe, a atividade leiteira ela é realmente uma atividade muito laboriosa, 365 dias por ano, a vaca não tira férias. Agora, o cara que diz que é monótono e tudo igual, ou ele não gosta da atividade leiteira, ou ele não presta atenção, porque uma vaca não é igual da outra, uma não produz igual a outra, os sólidos de uma vaca é diferente da outra, a célula somática é diferente da outra. O acasalamento não é igual para todo o rebanho. Não usa um touro lavar todas as suas vacas com aquele touro. Você insiste em fazer em ver, é macho, é fêmea, nasceu com que peso. O desenvolvimento dos animais não é igual. Então, você vai só com dados, volto a dizer, só com conhecimento. A gente faz isso lá em casa, nisso a Gabriela sempre ajuda. Nós ficamos medindo todos os meses, desenvolvimento, né, peso, altura, até pelo menos os 24 meses. E aí, o acasalamento daquela novilha, né, usamos sexado só em novilha lá. Então, o cara que acha monótono é porque ele não gosta lá no fundo, porque quem gosta é acasalamento, é fêmea, é vibra, e fica enormemente triste com cada perda, né? Tem, né? Isso também vai nos preparando para a vida, né? Muito triste perder um animal, mas enquanto está nos animais e as pessoas estão com saúde, falei ali na reunião, né, Iago, quando nós fomos empossados, nós queremos, em primeiro lugar, as pessoas, os nossos criadores de gado holandês. Em segundo lugar, as nossas matrizes, as nossas vacas. Então, plano para o ano que vem, trabalhar o produtor nas suas cooperativas, nos seus municípios, nas suas casas. Nós temos que nos tornar atraentes, simpáticos e tecnicamente capazes para ser recebido por este produtor. Claro, nesse ponto temos cara mais fácil, mas nós temos que conseguir entrar. Nós temos o orgulho de dizer que nós somos uma entidade que fala do leite que entra no porteiro para dentro. E nós somos uma entidade totalmente constituída de produtores.
Para ser alguma coisa na Gadolando, tu tem que ser criador. Para ser alguma coisa da direção da brasileira, tu tem que ser criador e tem que ter feito 10 registros num ano, pelo menos. Então, assim, nós somos da porteira para dentro. Por isso, nós somos uma entidade que tem que fazer voz cada vez mais, né? E nos aproximar, e nós temos que trabalhar com bancadas. Não quero falar do partido aqui, mas nós temos que trabalhar com bancadas de políticos simpáticos à nossa causa. E nós temos que eleger simpáticos à nossa causa. Não é por simpatia, mas simpático de que trabalhe por nossa causa. Aquele que pode bater lá na porta do gabinete e depois dizer, vem cá, não vai te pronunciar, olha o que estão fazendo. Porque muitos dizem, não adianta falar com político, mas quando nós queremos pedir para eles trancar um pouco a importação, onde é que nós vamos? Né? Nós vamos falar com político. Esses dias eu falei 40 minutos com o governador, né, expondo essas coisas todas que estou dizendo para vocês aí. Então, assim, nós precisamos sim de políticos, mas nós precisamos de políticos que conheçam a causa. Sabe, Marcos, que é importante ouvir a sua fala aí, né, porque a gente acaba linkando com outros assuntos também, né, mas assim como qualquer outra atividade, qualquer outro desempenhar uma atividade, a gente precisa entender a importância daquilo que a gente está fazendo, né, e esse ano aí a gente tentou levar para o campo justamente isso, a importância do produtor estar registrando, da importância do produtor estar tendo um controle zootécnico oficial, né, a colaboração que ele tem a nível estadual, a nível regional, né, a nível local ali na propriedade, na localidade. Então, passar isso ao produtor esse ano foi muito interessante, né? Posso dizer que foi o ano que eu mais tive no campo com produtores aí ao longo do que eu venho trabalhando, visitando inúmeras propriedades e também, junto com aquilo que a gente falou, 8,80 a gente tem produções muito altas, produções médias, propriedades pequenas, né, que estão conosco, e todas elas fazendo um trabalho de criação excelente, né, a gente está tentando fazer esse desenvolvimento do produtor, né, levando a ferramenta para ele, né, a gente, para os que não sabem, a gente tem o Web Mais Leite, né, que é uma ferramenta aí que pode ser usada para a gestão do rebanho, né. Então, a gente vem, eu acredito que capacitar o produtor, né, é um meio da gente aumentar esse número de registros, né, por meio da comissão também, a gente tem conversado bastante sobre isso, né, trabalhar o jovem levar isso para o campo também. A gente tem uma surpresa, né, porque esse ano é um ano atípico, a gente conseguiu manobrar isso para que a gente não sentisse tanto, né, em termos de estar com o produtor, né, achou essa ferramenta online aí para conversa, né, fez alguns treinamentos, então isso foi interessante. Mas voltando ao assunto, eu acho que o entendimento da importância do produtor, né, produtores lá do fundo do campo lá estão abastecendo grandes centros aí com uma qualidade de leite excepcional, né, e é importante levar esse retorno ao produtor, né? Mostrar que o que ele coloca na gôndola aí é um produto de extrema qualidade, né? E esse controle que ele faz na propriedade vai agregar significativamente aí, né? Talvez não no preço hoje, mas ele tendo um trabalho estabelecido, eu acredito que o retorno vem com certeza, né, Marcos? Iago, eu não quero encher o saco de ninguém, como eu disse, nós estamos ali nos 40, 45 minutos, então não quero cansar ninguém, mas assim, me preparei, porque outras a gente fala de mercado, então não quero aqui, o mercado precisaria uma hora para falar, mas esse controle leiteiro que eu falo bastante, ele nada mais é do que tu fazer um descarte seletivo, muitas vezes, aquela mamiteira, para vocês entenderem, né? Todo mundo entende, aquela célula somática sempre alta, tu trata e trata. Esse é o tipo de animal, às vezes você vê que você tem que eliminar, é o descarte seletivo. Se é uma vaca que vale a pena investir, trata direitinho, faz o processo de secagem direitinho, mas isso é qualidade, isso reflete na gôndola, isso é um alimento que vai durar mais, durabilidade nossa. Porque nós estamos falando, toda vez que se fala mercado, nós temos que virar um país exportador. E os países estão com medo da gente,
Porque você sabe que a Nova Zelândia exporta 97% da sua produção. O consumo deles, né, 3%, então são altamente dependentes. Então, há uma concorrência enorme conosco, porque nós exportamos, volto a dizer, 0,1% do que nós produzimos. O dia que nós fizer essas vacas dar 5 mil de média, não precisa 10 mil, nós vamos ser exportador. E aí nós incomodamos o mundo. Só que nós temos que ter qualidade, nós temos que ter números. A Embrapa agora também está conosco, assim, nós temos que ter números, nós temos que ter células somáticas, gordura, proteína, vocês entendem. Então, por isso que eu falo, vocês às vezes veem eu falar, eu vejo alguma nota em jornal que eu falo do tema de casa, uso essa comparação. O tema de casa do produtor é fácil de tomar. Tu coleta o leite que está lá no tanque dele e vê o que deu de células somáticas, o que deu proteína, gordura, está tomado o tema, está fazendo o serviço certo ou não está, né? Unidade formadora de colônia e tal. E o tema de casa da indústria, e o tema de casa dos políticos está sendo feito, a indústria se capacitou também para exportar, os políticos estão abrindo o mercado para nós, então todo mundo vai ter que fazer o tema nessa cadeia. Eu bato nisso, falei também na reunião ontem, né? Ok, o produtor tem 10 professores para corrigir a prova dele. Corrigir a prova, volta a dizer, é só coletar leite do tanque dele. Se tiver, e nós não somos a favor que tenha nada errado, mas só para dizer, se tiver água, vão descobrir, se tiver antibiótico, vão descobrir, se a proteína for baixa, vão descobrir, se a gordura for baixa, vão descobrir, se tiver qualquer coisa, unidade formadora de colônia alta, vão descobrir, se ela somática alta, vão descobrir. E o que eu acho disso? Corretíssimo. Tá, mas e a indústria? Por que a tua indústria, para quem estou vendo, não está habilitada para exportar? Ah, não estou afim. Ah, tá, mas será que não devia estar se preparando para o mercado futuro? E os teus políticos estão trabalhando para nos colocar? Então, nesse sentido que eu digo, nós temos que despertar para uma coisa maior. Mas aí não podemos ficar discutindo se nós somos a favor ou contra de teste de brucelose e tuberculose, por favor, né? Quando um técnico discutir isso aí, ele está fora. E isso é condição sine qua non. Desculpe, eu me emociono quando eu entro nessa parte. Não, é importante isso aí. Pessoal, já nos encaminhando para o final aí, fica à disposição, alguém sinta-se à vontade aí, perguntar alguma coisa para o Marcos, referente ao que a gente deu uma conversada. Fique à vontade, se quiser mandar no chat aí, pode mandar. O Guilherme, fica à vontade aí, Guilherme, pode falar. Boa noite para todo mundo, boa noite, doutor Marcos. É o Guilherme Reis. Boa noite, prazer. Ô, Marcos, acho que te conheço. O que nós eu que sou para quem não conhece, sou da Universidade Federal, o que nós da universidade podemos contribuir com a Gadolando e com os produtores associados da Gadolando? Pergunta bem interessante. O Iago está trabalhando bastante isso. Eu acho que talvez vocês conseguiram até falar. Guilherme, e falo contigo que nós temos até ter uma conversa, um trabalho ali. Guilherme, é um prazer falar contigo e sei que tu conhece essa atividade da porteira para dentro. Isso é importantíssimo. Eu acho que a universidade, muitos, e tu pode discordar de mim, muitos estão muito por fora da porteira. Muitos professores, muitos estão muito fora da porteira. E não estou criticando a tua agora, de forma nenhuma. A Universidade Federal é nossa parceirona e nós não vivemos sem isso. Então, já vou te dizer o que pode colaborar. Mas eu acho que, às vezes, existem projetos de alguns professores muito utópicos, muito ilusionistas, que eu olho assim e leio, e tu que é filho de produtor e que conhece a porteira para dentro, e se o Iago olhasse, os jovens aí que estão nos acompanhando olhassem o produtor, lê aquele trabalho e diz assim, não vai acontecer. Porque eles querem assim, eu vou ir lá ver se ele está tratando bem as vacas, o corpo animal, tudo importantíssimo. Mas, tipo assim, por que eu vou receber um cara que vem aqui só me criticar? O que ele está me oferecendo? Ele vai me ajudar? Vai me construir? Vai, né? Tá todo mundo apertado com dinheiro. Então, eu acho assim, essa parceria é fundamental. Como pode ajudar? Já está ajudando, né? Até a própria ecografia que mencionei há pouco.
A gente precisa de profissionais saem das universidades. Eu sei que tu gosta de pastagem, tu és agrônomo, né? Desenvolvimento, por exemplo, um produtor viu quanto que nós dependemos da pastagem quando choveu, aí eu dizia muito, tem que fazer cada 10 dias vaca poder pastar no mesmo lugar, voltar ao lugar e otimizar. E aí vocês têm o conhecimento, análise de solo, melhoramento de pastagem, da parte veterinária, acompanhamento de exame, tudo. Só que o que a Gadolando oferece? Entrar da porteira para dentro. O que vocês oferecem? Know-how, conhecimento, universidade, cidade do Rio Grande do Sul, né? Cidade do Rio Grande do Sul não precisa ser apresentado, e tantas outras boas, né, Guilherme? Eu vejo muito boas essas parcerias, mas a maioria, eu como presidente, tenho os 2 pés atrás, porque a maioria são projetos que não se aplicam, porque não vão conseguir entrar na porteira para dentro. Tu tem que imaginar o meu pai, o teu pai, a aceitabilidade. Eu disse, o primeiro desafio, eu vejo reuniões aqui, e não quero citar as entidades, mas eles vêm com um monte de ideia. Eu digo, quem vai entrar na porteira para dentro? Então, eu acho que a Gadolando, a parceria que ela pode oferecer para a URGS, é entrar na porteira. Para a URGS, se entra na muitas porteiras, mas entrar na porteira do gado holandês. E que a URGS pode nos oferecer conhecimento, ciência e trabalhar junto, né? Não existe conhecimento técnico sem estudo, sem ciência. Então, tem muitos projetos que podem ser feitos, mas eles têm que ser muito pé no chão, né? Eles têm que ser muito pé no chão, eles têm que ser básicos. E nas feiras também, né? As feiras não é... Tu viu que eu não falei em feira, porque as feiras em si não é o objetivo principal da Gadolando, mas é na feira em que existe um contato com a universidade, com os políticos, e isto é importante. E é na feira que um produtor fala com o outro. Eu tenho uma frase que eu digo, né, Guilherme? Nenhum produtor é tão ruim que tu vá na casa dele e não aprenda uma coisa. Pode ser tudo ruim, mas o jeito que ele dá água para a terneira talvez é melhor que o teu jeito. E não tem nenhum produtor tão bom que não possa aprender alguma coisa. E aí entra o conhecimento, entra a ciência. A universidade, tem tudo para dar certo. Só que nós temos que achar o ideal modelo disso aí, né? A própria política está procurando o ideal modelo nas iniciativas público-privada, né? E nós ali somos 2 entidades. Com certeza, as feiras a gente já trabalha junto. Nós temos que ver uma boa maneira de já trabalhar junto com o produtor, né, Guilherme? Perfeito, Marcos, perfeito. Mais alguma pergunta? Bom, não tendo nenhuma pergunta, Marcos, mais uma vez te agradecer, né? A gente tem um trabalho mais próximo aí, mas poder te colocar à disposição desse grupo aí que hoje foi acima da média, até em questão de números, chegou a 26 pessoas nos ouvindo aí, nos vendo. É importante ter essas discussões, né, assim como a gente teve outras, né, e partir da instituição que nos apoia é extremamente interessante e válido. Agradecer o teu tempo aí, Marcos, que tu separou para a gente hoje. Acho que a gente pode, junto com a comissão, colaborar cada vez mais. Agradecer o pessoal que nos ouviu aí. E a gente fica à disposição, né, nos seguir nas redes sociais aí. Qualquer dúvida, qualquer questionamento e sugestões, nos encaminhe que a gente vai estar buscando contribuir com todo mundo. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço a todo mundo. Apareceram vários nomes, não tem como citar os nomes, mas a gente diz assim, 26 pessoas, isso é pouco. Não, vocês são replicadores, vocês são cônsules. E isso é muita gente, porque às vezes não adianta você falar para 1000 e ninguém entendeu nada e ninguém replica. Eu acho que vocês são um grupo de replicadores e isso nos orgulha. É isso que nós temos que fazer. É trabalho de formiguinha. Muito obrigado pela oportunidade de conversar comigo e com a Gadolando. Não. Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, Tony.